Podia anotar isso aqui, né? Conseguimos, não sei a cor da senha. Tem esse problema. Boa noite, pessoal. Me ouvem? Sim, professor, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite. Hoje, dia 2 de setembro de 2022, 18 horas e 2 minutos. Estamos aqui para nossa segunda trilha do EP1 pela Universidade Estácio de Sá. Nos encontramos agora há pouco na outra trilha, mas para quem não estava, meu nome é Leonardo Marques Gouveia, sou professor de Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Constitucional e coordenador do Núcleo de Prática da Universidade Estácio de Sá, no campus Ilha do Governador. E agora, no nosso segundo encontro, eu quero conversar com vocês sobre a ação de alimentos. Pois bem, tinha uma colega que estava com a mão levantada. Alguma dúvida, doutora? Acho que não. Então, vamos lá. Por que eu escolhi especificamente a ação de alimentos? Cá entre nós, pessoal, vocês que são do EP1, o nosso primeiro estágio, vocês praticamente toda semana fazem alguma ação de juizado. Nas ações de juizado, vocês atuam principalmente, ali 99% das vezes, em relações de consumo, né? Se você for da ilha, lá no 20º, Juizado Especial Cível, com o doutor Tiago, e se você for de outra unidade, no seu respectivo fórum. Porém, você só começa a atuar nas ações de alimentos posteriormente, nas ações de direito de família posteriormente, e a ação de alimentos ela possui algumas particularidades em relação às ações comuns de família, por assim dizer. Embora as ações de família como um todo possuam, por exemplo, a questão do segredo de justiça, a ação de alimentos ela possui um rito próprio, ela possui particularidades próprias, e ela foge um pouco à regra comum que você vê no seu dia a dia. Então, não faria muito sentido, penso eu, te chamar para uma trilha para falar de mais do mesmo direito civil básico. E dentre as ações um pouco mais diferenciadas, penso que a ação de alimentos ela não está nem excessivamente complexa para o seu grau acadêmico, nem aquele lugar comum, aquele feijão com arroz lá de juizado especial. Então, acabei por escolher por conta disso, tá bom? Só para você saber. Dito isso, se a gente está falando de uma petição inicial, antes de mais nada, a gente tem que falar do artigo 319 do Código de Processo Civil, né? Que fala dos requisitos da nossa peça inaugural. E tem como primeiro inciso o juízo a que é dirigida. E antes de mais nada, eu preciso fazer um alerta, um aviso, entenda como quiser, em relação a esse tópico. A OAB, por exemplo, entende que o endereçamento da peça será ao juízo da espaço, porque é livre de distribuição, vara de família do lugar XYZ. No nosso dia a dia forense,
principalmente nós advogados um pouco mais antigos, que vivemos ou aprendemos com base no Código de 73, eu me formei na vigência do Código de 73, embora muito pouco depois tenha entrado de 2015, nós costumamos escrever algo mais ou menos assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. E cá entre nós, não tem problema. Mas, como você ainda não fez o exame de ordem, aprende a questão do ao juízo. Por quê? O CPC de 2015 diz que ela é endereçada ao juízo. Só que a Constituição Federal, quando ela fala da estrutura do Poder Judiciário, ela fala o seguinte: olha só, deixa eu abrir aqui. CF, Constituição, texto compilado, artigo 100, 100. Cadê? Compete ao Supremo? Não. Eu quero a parte dos tribunais. São órgãos da Justiça Federal? Não. São órgãos da Justiça do Trabalho? Não. Eleitoral? Não. Militar? Não. Cadê? Juízes. Eu não vou achar. Para mim é aqui. Dos tribunais e juízes dos estados. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição, artigo 125. Por uma espécie de paralelismo constitucional, os estados acabam se organizando com base na Constituição, imitando, em maior ou menor grau, a questão da Justiça Federal. E a Justiça Federal, ela fala que são órgãos da Justiça Federal, inciso 1, os tribunais regionais federais, inciso 2, os juízes federais. Está lá no artigo 106. Juiz é órgão do Poder Judiciário. Então, não tem problema no dia a dia prático forense você acabar endereçando ao juiz, até por uma questão de tradição. Cá entre nós, eu sou professor de processo, eu ensino a fazer petição. Mas eu, na minha vida, no dia a dia prático, enquanto advogado, ainda endereço para juízes, porque eu gosto, eu acho legal, eu estou acostumado, não me incomoda, e não vão indeferir uma petição por causa disso. Você que ainda vai prestar o exame de ordem, porque você está aí por volta do 7º período, melhor você pecar pelo excesso. Então, aprende a endereçar ao juízo da vara civil, ao juízo da vara de família, ao juízo da vara do trabalho, como você preferir. Mas saiba que não tem problema no dia a dia prático fazer diferente disso. Beleza? Esse era o primeiro comentário que eu queria fazer com você. E aí você tem a questão da qualificação, no inciso 2 do artigo 319. E mais uma vez, temos um problema aqui. Acabei de notar que eu não justifiquei o texto está alinhado. Depois eu tenho que editar isso aqui. Diz o seguinte: a petição inicial indicará, inciso 2, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência. Se você já fez uma petição inicial no núcleo de primeiro atendimento, ou se você estagia na defensoria, enfim, escritórios, você sabe que a gente coloca mais coisa. A gente coloca o RG, o órgão expedidor e o telefone de contato. Isso é uma prática forense. E mais uma vez, não tem problema. Então, uma petição minha diria: Leonardo Marques Gouveia, brasileiro, solteiro, inexistindo união estável, advogado, portador da cédula de identidade número tal, expedida pelo Detran,
inscrito no CPF sob o número tal, residente domiciliado em tal lugar, telefone com DDD e endereço eletrônico. Não tem problema se não colocar o RG e o telefone. Mas, olha como a vida é curiosa. Quando a gente protocola uma ação no site do TJ, ele pede o telefone e o RG. Então, se você vai ter que colocar lá, coloca logo na petição. Não custa nada. Beleza? Pois bem. O fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade, a opção pela realização ou não de audiência. Até aqui, não falei nada que você não conheça já. E a gente vai voltar a esse tópico, não se preocupa. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E eu trago para você um caso concreto. E eu quero que você tente fazer ele aí junto comigo. Não tem problema se você não conseguir. Mas eu vou comentar ponto a ponto. E quero que você tente. Então, qual é a nossa tarefa? Vamos lá. Maria, mãe de João, 8 anos, e José, 4 anos, ambos brasileiros. Tem um erro de digitação aqui, relacionamento com o pai das crianças, Carlos, encerrado, tendo o genitor deixado o lar comum no centro do Rio de Janeiro há cerca de 6 meses. Desde então, apesar de insistentes pedidos de Maria, Carlos não apenas não visita seus filhos, como ainda em nada colabora financeiramente para o sustento das crianças. Informa ainda que José possui um problema respiratório desde o nascimento, apresentando laudo médico e receita na qual constam medicamentos necessários à manutenção da qualidade da vida do menor. Segundo narra, desconhece o local no qual Carlos reside no momento, embora lhe apresente contra-cheque do mesmo, o qual possui desde que coabitaram, outro erro, tenho que editar esse arquivo, contendo o valor do seu salário, o qual, feitos os descontos legais, é de R$ 4.350. E a informação de que o mesmo labora junto à empresa de manutenção no Aeroporto Internacional do Galeão, contendo o CNPJ da empresa, o cargo de Carlos, agente de manutenção, e o endereço da referida empresa, o qual Maria confirma ser o local no qual, não se usa aonde, fica o posto de trabalho do genitor. Maria, contudo, não trabalha com carteira assinada, sendo estagiária de enfermagem junto ao hospital universitário, fazendo jus à bolsa auxílio no valor de R$ 1.100, fora o valor de deslocamento, visto encontrar-se no 6º período do curso de enfermagem. Por fim, lhe entrega a planilha constando os gastos mensais aproximados dos menores, bem como as certidões de nascimento dos filhos. Considerando apenas as informações expostas, elabore na qualidade de advogado ou advogada da parte autora requerente a peça processual cabível para a defesa do interesse dos clientes, indicando seus requisitos e fundamentos. E aí eu coloco sugestões para leitura. Artigo 693 e seguinte do CPC, 1694 seguinte do Código Civil e a Lei 5478 de 68. E aí eu quero comentar com vocês alguns pontos que você tenta fazer e posteriormente, claro, será fornecido um gabarito bonitinho, não precisa se preocupar com isso. Vamos por partes. Se você tiver no seu computador, abre aí o seu arquivo de Word ou escreve o que você achar mais cômodo. Vamos lá. Primeiro ponto. Se nós olhamos o artigo 319 do Código, a petição indica uma ordem. Tá vendo? Isso aqui é uma ordem em que as coisas têm que aparecer. Embora aqui baixinho entre nós não respeitemos muito essa ordem. Já explico o motivo. Vamos lá. O juízo. Então, qual é o endereçamento dessa petição? Quando nós falamos de ações envolvendo menores, a competência é onde estão as crianças. O cara está em local incerto e não sabido. Perceba. A gente não sabe para onde ele foi. A mãe nos diz que desconhece o local no qual ele reside no momento.
mas ela tem o endereço profissional dele, o Aeroporto Internacional Galeão, aqui na Ilha do Governador, onde eu moro. Eles moravam no centro do Rio e ele saiu, ela continua lá com as crianças. Então a justiça competente é a justiça do centro do Rio, que é a comarca da capital. Então o seu endereçamento será ao juízo de uma das varas de família da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Simples assim. Da comarca da capital do Tribunal de Justiça? Não, excessivo. Da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Fácil, fácil. Simples, simples, né? Pois é. Quem são as partes nesse processo? E isso é uma coisa que te dá dor de cabeça. A mãe não é autora, porque ela não é a titular dos alimentos. A mãe é aquilo que nós chamamos de RL, representante legal. Já te dou a palavra, Iane. Mas não abaixa a mão não, senão eu esqueço. Então, quem são os autores ou requerentes, porque eles estão requerendo alguma coisa, nesse processo específico? São as crianças. São eles que a gente tem que começar qualificando, porque eles são aqueles que estão demandando. Ela está representando eles. E ela também será qualificada. Mas primeiro os autores. Diga lá, Iane. Iane? Boa noite, professor. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Então, eu peguei já. Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora melhor. Tá, então, eu fiquei com uma dúvida nessa questão que a Maria, ela morava. Sua voz está oscilando, eu não estou ouvindo direito. Tá oscilando? Tá... Ela afasta e volta, eu não consigo te entender. Ah, meu Deus. Agora O fone foi. não tá legal. Fala assim perto. Então, porque a pessoa morava. Agora foi de novo. Eu ouço, a pessoa morava e sua voz vai. No centro do Rio. Então, no caso. Vamos lá, Iane. As crianças residem no centro do Rio. O foro competente é onde estão as crianças. Por isso é o centro do Rio. Ah, tá. Beleza? Ah, tá. Patrícia. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bom. Uma dúvida. Na hora da qualificação das partes, onde eu faço estágio, normalmente a gente coloca o nome das partes. E após o nome do autor, por exemplo, a gente já coloca a data de nascimento. E na petição nossa, tem que colocar também ou não? Então, vamos lá. É o que eu ia começar a explicar. Calma, Desculpa, doutora. professor, Calma, desculpa. doutora. Estamos agitados. Vamos lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você estagiava onde? Escritório, defensoria? Defensoria. Defensoria. Que sonho, hein? Defensoria é maravilhoso. Aqui na ilha ou em outro lugar? São Gonçalo. Sou de São São Gonçalo. Gonçalo. Não conheço os defensores daí. Eu comecei estagiando na defensoria também. Foi o que me fez amar o direito de família e advogar nessa área. Tá bom, fico feliz. Vamos lá, então. Por qual filho eu começo? Tanto faz. Eu, por exemplo, me habituei, mas é coisa minha, você não é obrigado a fazer isso. Eu me habituei a começar do filho mais velho. Prática, ok? Cada um lida com a sua doideira. Então, como eu faço? Nesse caso específico. João. Ok? João. João é daqui ou é de fora? Ele é daqui, brasileiro. Preciso continuar qualificando o João? Isso é uma questão muito importante. Muitas crianças não possuem RG, CPF, etc, etc, etc. Então, não tem problema você fazer algo do seguinte jeito. João, brasileiro, menor,
nascido em tal data. E acabou a qualificação de João. Por quê? Porque você está dizendo para o juiz o seguinte: Excelência, João não tem RG, João não tem CPF, João não tem profissão, ele é uma criança, ele não tem telefone, ele não tem endereço eletrônico. Se você quiser, eu não recomendo você fazer isso. Você pode fazer João, brasileiro, solteiro, obviamente, inexistindo união estável, obviamente. Ele é o quê? Estudante? 8 anos? Bota lá, estudante. RG e CPF inexistentes. Ah, não, meu filho já tem CPF porque tem por causa do plano de saúde. Ok. Inscrito no CPF sob o número tal. Não tem problema nenhum. Mas não precisa. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, menos é mais. Porque quanto Professor, mais você. Já te dou a palavra, Mônica. tá bom, desculpa. Quanto mais você fala, mais chance você tem de errar e criar uma qualificação confusa. Então, minha sugestão pessoal, ok? Minha. João, brasileiro, menor, nascido em. A gente tem a data de nascimento de João? Não. Espaço em branco. E José, brasileiro, menor, nascido em. Espaço em branco. O que você está dizendo? Ambos são daqui, para evitar algum tipo de dúvida em relação à jurisdição nacional, internacional, etc. Ambos são menores, o que se prova pela data de nascimento deles, neste ato representados por sua genitora. E aí você vai qualificar Maria integralmente, porque ela, RL, maior e capaz, tem uma qualificação completa. Ok? Diga, Mônica. Então, a minha dúvida é justamente essa. Com relação à qualificação, não está escrito, especificado no caso concreto, Uhum. a data de nascimento. Certo. Aí, como você falou, menos é mais. No caso da prova da OAB, Espaço em branco. a gente não coloca o data de nascimento. Não precisa escrever data de nascimento, precisa? Então, se for Nascido em tal data, porque não está especificando ali. Perfeito, perfeito. Em algum momento, seja aqui, seja no corpo da petição, você vai ter que colocar a data de nascimento para justificar o fato deles serem representados. Porque se você não diz por que eles estão sendo representados pela mãe, veja pelo ponto de vista do Pelo juiz. fato de dizer o menor. Menor porque... não é um termo muito técnico. Ou então, Quão menor ele relativamente incapaz? Responsável legal? Não, eles são absolutamente, eles têm menos de 16. Absolutamente Mas incapaz. olha só, Mônica. Responsável legal, né? Oi, quem falou? Responsável legal pelos menores? É a mãe? Sim, ela representa eles. A gente chama de Não, eu tô representante falando com legal. relação às crianças. Mas não cheguei ela tá na mãe, falando. não. Ainda não chegamos na mãe. Vamos com calma. Vamos lá. Se eu digo só menores, Mônica, isso vai gerar um problema na prática, que é o seguinte: dependendo da idade dessas crianças e dos desdobramentos do processo, porque a gente não pode pensar só na inicial, a gente tem que pensar no processo como um todo, essas crianças, mais dia, menos dia, vão se tornar relativamente, ou ainda, maiores e capazes. Você precisa informar o mais rápido, o mais breve, o mais claramente possível quando elas nasceram, porque eventualmente elas se tornando maiores, e isso sendo perceptível, a mãe tem que sair do processo, porque ela não continua protegendo eles. Então, por exemplo, imaginemos que ao invés de 8 e 4 anos, um deles tivesse 15 anos e 11 meses na data do protocolo da inicial. Talvez, antes mesmo do pai ser citado, ele se tornou relativamente incapaz. E aí ele participa do processo de forma mais ativa. Sim. Só que se você só escrever o maior, o juiz não vai ficar conferindo certidão de nascimento o tempo todo. Então tem que estar claro ali na frente. Beleza? Entendi. Então, nesse caso aí, mesmo sem a data de nascimento especificada,
é interessante colocar o fato de nascido em tal data, mesmo que Aí a seja gente não incerto. coloca. A gente só coloca nascido em, aí coloca. Sabe quando a gente Reticências. coloca o tracinho em forma de underline? Aham. Você só coloca o tracinho assim deitado e pronto. Você Ou disse para o juiz o seguinte. reticências. Ou reticências. Perfeito, Ah, perfeito. ok. Eu só não recomendo Ah, XXX, bolinha, bolinha, bolinha. Por quê? pode Porque marcar aí a a prova. banca pode entender que você está fazendo algum tipo de comunicação previamente acordada com o examinador. Aí pode anular. Entendi. Então, eu posso Tá botar bom? nascido em reticências. Espaço, reticências, traço, qualquer coisa assim. Tá, Perfeito. tá ótimo. Beleza? Obrigada. Nada, Professor, adorei a mas isso não dúvida, fica gostei muito bastante. vaga, não? Muito vaga essa reticência? Porque, de qualquer forma, não vai estar especificando qual é a data que o Sim, juiz, sim, assim. mas isso Vai numa ficar muito prova para vago. exame de ordem. Na vida real, você tem uma certidão de nascimento, você tem uma data. Ah, Então, por exemplo, se eu Mas nesse digo caso que concreto não tinha que ter pelo menos uma data ali, não, para poder ficar mais se fácil. você pegar as provas da OAB, elas não mostram. Nossa, Elas não só para colocam complicar data. mesmo, né, professor? Sim, exatamente. Que Exatamente. prova danada é essa? Exatamente, doutora. Então, por É complicado. exemplo, eu posso até falar para vocês o seguinte: olha, nós estamos em setembro de 2022. É razoável eu dizer para você que se um deles tem 4 anos, ele nasceu em ano X? Você pode até fazer a conta, mas eu sugiro nem isso. Se você não tem a informação da data, traço ou linha, para não correr risco de errar. Eu Menos é pensei, eu mais. estava já fazendo os cálculos aqui mesmo. Isso é tipo, Não, menos é tava mais. Menos é pensando, mais. nascido em o ano tal. Menos é mais. Até Ah, tá. porque, Yane, se você começa a colocar ano, você tem um problema. O gabarito influencia. Por quê? Eu, enquanto examinador, ou eu exijo que você calcule o ano, e aí o gabarito pode mudar de acordo com a época que você está fazendo a prova, o que é um problema muito grande. Percebe? Eu vou ter que ter o trabalho de calcular qual data essa petição foi feita, em que ano ela foi feita, o cálculo está certo? Não vai Ah, fazer isso. perfeito, Tá entendi. bom? Jéssica da Cunha. Oi, Oi. é porque a minha internet deu um delay na hora que o senhor estava explicando. Hum. Depois que o senhor falou assim, menor nascido em tanto, sobre a parte da mãe, que o senhor entrou sobre a parte Ah, da... sim, sim. Alguma coisa mais ou menos assim. Neste ato representados por sua genitora, neste Isso, ato representados por sua representante legal, nesse ato representado por sua mãe, como você preferir, tá beleza? ok. Obrigada. Eu gosto de genitora, acho mais legalzinho. Tá ok, Por quê? obrigada. Porque pode ser outra pessoa, né? Poderia ser Mais avó, forte, poderia ser mais tia, forte também. mais formal, exatamente, exatamente. Depois da Jéssica, Mara Obrigada. Andrade. Professor, boa noite. O que acontece? Boa. O senhor falou aí que, assim, quando não tem dados, o senhor não adere XX, é, etc. Essa coisa. Só que quando com os meus professores de prática, o que acontece? Eles sempre me ensinaram, né? E a gente sempre fez petições de acordo com aquilo que eles ensinam. Falou, se atenta ao que o caso concreto tem. Se Sim. não tiver RG, não vai colocar. Você vai colocar RG, número, reticência, ou XXX. Hum, Aí, nesse caso aí que você está falando, nos menores, hum. né? Se não tem data, eu vou colocar João, brasileiro, menor, com 8 anos, ponto. Que é o que o caso diz aqui. Pode ser, não tem problema nenhum colocar. Então, É eles porque ensinam. é igualmente aceito tanto no juiz, na vida real, quanto no exame de ordem, a parte do nascido em espaço, porque a idade você fala nos fundamentos, não na qualificação. Sim.
Porque de acordo com esse caso aqui, ele está assim, Maria, mãe de João, 8 anos, e José, 4 anos, né? A minha qualificação ficaria dessa forma, mais ou menos que o senhor falou. João, brasileiro, menor com 8 anos, e José, brasileiro, menor com 4 anos de idade. Só que aí ambos- você vai repetir a idade nos fundamentos? Não, Não vai ficar muito repetitivo? será, né? É. Melhor não. Não, perceba, doutora, não tem problema, não tem problema você colocar assim. É só porque o nosso dia a dia a gente não faz dessa forma, tá? É só uma sugestão. Porque, na verdade, hoje em dia as crianças já saem do hospital já com RG e CPF. Perfeito? Não tem problema se você tiver esse dado colocar. A OAB não entende, e eu quero deixar isso muito claro para vocês, que se você não colocar, você está errando. Ela entende que não precisa pôr. Por quê? Porque você já está qualificando a RL de forma completa. Então não tem problema. No dia a dia forense, tanto quanto no exame de ordem, você não qualificaria a criança por completo a não ser que ela tivesse esses dados. E a OAB não entende isso como um erro. Pelo menos não para petição de alimentos. Tá bom? Obrigada, professor. Tamo junto. Pois bem, neste ato representados por sua mãe. Ok. Aí você tem a qualificação de Maria, né? Maria, temos o sobrenome? Não, então não vamos inventar. Maria. Está escrito a nacionalidade Maria? Não. Então, Maria, vírgula. Nacionalidade, vírgula. Está escrito Estado Civil? Não. Estado Civil, vírgula. Estagiária. Todos eles moram juntos, né? Residentes e domiciliados em... Nós temos a rua, o número, o prédio, alguma coisa? Não. Residentes e domiciliados em espaço, ou 3 pontinhos, mas nós sabemos o bairro, vírgula, centro, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, RJ, porque a gente sabe que é no centro do Rio. Entende a sutileza disso pro exame de ordem? Se eu te digo que eles moram no bairro centro no Rio de Janeiro, você não vai inventar uma rua nem um número, porque senão você está errando. Mas se você não diz o bairro Rio de Janeiro RJ, primeiro que você não está justificando o juízo competente lá em cima, o endereçamento. E você está deixando incompleta a qualificação quanto aos dados que você possui. Então, residentes e domiciliados em espaço, centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP, você não tem. Espaço. Se você quiser, você pode colocar telefone, número, espaço. Se você não quiser, não tem problema, porque, como eu disse, não está no rol do artigo 319, mas a OAB também não entende como um erro você fazer isso. Porque no nosso dia a dia a gente faz, a gente complementa. Então não tem problema nenhum. Bote ou não, opção totalmente sua. Endereço eletrônico tem que ter, porque está no artigo 319. Então, endereço eletrônico, espaço. Então, temos a qualificação dos autores e da mãe. E nem você aprendeu quando fez petição em juizado? Não, porque lá a pessoa está em causa própria. Aqui você está por advogado. Por quê? Porque Maria não tem capacidade postulatória. Lembra? Falamos agora há pouco na nossa primeira trilha. Você outorga poderes a um advogado ou uma advogada, ou porque você não quer atuar naquele processo, por algum motivo, ou porque você não pode atuar naquele processo, porque lhe falta capacidade postulatória. Capacidade postulatória quem tem são os advogados. Então, vem em causa própria, porque você faz isso lá no núcleo de primeiro atendimento, né? Fulano de tal vem em causa própria, ou vem propor a presente. Aqui, não. Vem. Eu tenho uma terminologia que eu aprendi há muito tempo, que eu uso até hoje. Eu escrevo algo mais ou menos assim. Vem
por seus advogados abaixo assinados, por seu advogado abaixo assinado, por sua advogada abaixo assinado, ou, se você quiser ser um pouquinho mais formal, né, quer rasgar um pouquinho o juridiquês, por seu advogado infra assinado, por sua advogada infra assinada, com escritório profissional situado. Onde é que está o seu escritório? Endereço. Você não tem. Regularmente inscrito ou inscrita na OAB número, espaço, que você não tem. Facinho. Eu estou dizendo para o juiz que é você. E digo no meu dia a dia, no qual receberá todas as intimações e etc. Ok. Aí vai de como você quiser escrever, também não vou ficar ditando, né? Eu quero que você tenha raciocínio jurídico para pensar sobre isso. Ok. Você precisa colocar o fundamento legal aqui da sua petição? Você não é obrigado nem obrigada a fazer isso. Vou te dar dicas. Ou você coloca, perante este juízo, propor a presente ação de alimentos, ou você pode fazer assim, ó. Vem por seu advogado infraassinado, OAB tal, com escritório número tal, perante o douto juízo, na forma dos artigos 693 e seguintes do CPC, 1694 seguintes do Código Civil e na forma da Lei número 5478 de 68, propor a presente ação de alimentos. As duas formas estão corretas. E os intermediários também, meu povo. Por exemplo, a minha ação de alimentos, ela não contém CPC nem Código Civil. A minha ação de alimentos diz algo mais ou menos assim. Com fulcro na lei número 5478 de 68, porque é a lei da ação de alimentos, propor a presente ação de alimentos. E no meio da petição, eu falo do CPC, do Código Civil, de tudo que eu precisar. Eu posso colocar esse fundamento desde já, ou posso simplesmente colocar um deles. Não tem problema nenhum. Vai do seu coraçãozinho, ok? O que eu sugiro, eu pessoalmente, mostra para a banca que você sabe. Coloca tudo. Então, abre o seu código, abre o seu vademecum, porque você faz a prova com vademecum, vai no índice remissivo e olha lá. CPC. O CPC tem um ponto que fala de ações de direito de família. Que ponto é esse? Já coloquei a colinha para você. Artigo 693 e seguinte. Só para você saber, o artigo 693 é assim. Capítulo 10 das ações de família. Artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento, extinção, guarda, filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre o interesse de criança e adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições deste capítulo. Então, se você quer fazer uma ação de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, 693 caput. Ação de alimento tem legislação própria e, no que couber, aplica-se este capítulo do Código de Processo Civil. Já o Código Civil, no artigo 694, que eu coloquei para vocês também, ele fala o seguinte, subtítulo 3 dos alimentos, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns dos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender necessidades de educação. Então, os artigos seguintes complementam isso, aprofundam isso, por isso que é sempre o seguinte. E claro, a lei própria, antiga toda a vida, perceba, ela é de 1968, dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências. Ele ainda produz efeitos, ela ainda nos importa. Em alguns aspectos, ela foi substituída pelo Código de Processo Civil
porque ela fazia referência a questões do Código de Processo Civil de 73. No restante, ela continua se aplicando, inclusive, quanto a prazos, etc. Por isso que no que couber as disposições deste capítulo. Perfeito? O CPC é complementar à lei especial nesse sentido. Mara, está com a mãozinha levantada, não sei se ainda é daquela hora. Professor. É daquela hora ainda? Eu baixo aqui, tranquilo. Sim. E alguém mais tinha levantado a mão, foi Mônica? Oi, fui eu, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. E com relação à Quantas gratuidade, entra aí? Ou porque ele não comentou que tem uma situação de dificuldade financeira e tal, aí a gente não precisa colocar? Vamos lá. Eu preciso colocar a gratuidade aqui em cima? Não preciso. Por quê? A doutrina, a jurisprudência e a OAB entendem que a gratuidade é um pedido, ela não é a ação ou fundamento principal da ação, Mônica. Então, eu não estou entrando, e é muito sutil isso, perceba. Adorei sua pergunta. Vocês são uma turma boa, hein? Você é de qual NPJ? Duque de Caxias, com a Cara, doutora Janaína. a professora Catiane, sua Catiane. coordenadora. Eu já Aham. sou de Niterói mesmo, professor. Opa, professora. Opa, professora, olha. Opa, doutora. Beleza. Eu tô gostando de vocês. Parabéns. Vamos lá. Via Brasil, professor, coordenador Alexandre? Euclides. Isso. Ah, antigamente era o Rocha. Trabalhei com ele já. Vamos lá. Via Brasil também. Vamos lá. O que entende a doutrina, a jurisprudência e a OAB, Mônica? Esse fundamento que eu coloco ali em cima é o fundamento da minha ação. Então, embora eu esteja fazendo uma ação de alimentos na qual eu vou pedir gratuidade de justiça, não é uma ação de alimentos com gratuidade de justiça. É uma ação de alimentos que, porventura, tem um pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade não é o cerne, não é o foco da petição. Então, eu não preciso colocar ali em cima. Eu não preciso colocar ali em cima todos os fundamentos legais de todos os meus pedidos, porque senão poderia eventualmente ficar extenso demais. Por isso, por exemplo, eu na minha vida prática, coloco, é uma ação de alimentos. Lembra de uma regra que vocês aprenderam lá em TGP? Não foi nem em processo 1, foi em TGP, que dizia assim: dai-me os fatos que te darei o direito. Eu estou fazendo uma ação de alimentos. Então eu coloco com fundamento na lei de alimentos, 5478. O juiz sabe que eu também estou usando o artigo 1694 seguinte do Código Civil, o artigo 693 seguinte do CPC, o CPC nos seus artigos que tratam de gratuidade de justiça, né, 9899, etc. Mas o foco, o fundamento jurídico da ação está na lei. Então é ela que eu coloco ali em cima para evitar sobrecarga de informações. Tá bom? Isso é uma prática. Não tem problema colocar tudo, só que vai ficar extenso demais, vai acabar te atrapalhando. Eu não recomendo. Tá bom, professor, obrigada. Tamo junto. Manda um beijo para a professora, e agora deu branco, Sandrinha, a Sandra de Penal. Tranquilo. Da ilha, né? Saudade dela. Josiane. Então, professor, uma dúvida. Você, como profissional, sugere que, devido ser menores, não possuir renda, independente da renda do representante legal, nesse caso de alimentos, nós temos que pedir a gratuidade de justiça? Josiane, você fez uma pergunta muito boa, porque nós tratamos sobre isso muito recentemente numa palestra. Qual é o entendimento do judiciário atualmente? Majoritário, ok? Não existe assim uma súmula vinculante nem nada assim. Qual é o entendimento majoritário? Não se confunde a pessoa do RL com a pessoa dos autores ou requerente. Então, as crianças não possuem renda. Elas sempre terão direito à gratuidade de justiça.
a não ser que, especificamente naquele caso concreto, aquelas crianças possuam algum patrimônio já. Você aprendeu lá em civil, por exemplo, reais, ou contratos, quando estudou doação, que não tem problema nenhum eu fazer uma doação para um menor. Então, se a criança tem patrimônio próprio e ela é a parte, a doutrina é praticamente pacífica, no sentido de que é devido à gratuidade e justiça. Eu sempre pediria. Por exemplo, fiz recentemente uma ação para uma criança de 3 anos. A mãe dela, que mora com os avós, soma uma renda familiar muito alta. Só que a criança não tem renda. A criança precisa do dinheiro do pai. A criança tem gratuidade e justiça, tranquilamente. Ocorre que alguns juízes ainda entendem, e aqui a pergunta é, na sua vida profissional, alguns juízes entendem que como a criança depende economicamente de sua RL, se a sua RL tiver bastante dinheiro, se for algo claro desproporcional, não é devida essa gratuidade, porque a gratuidade envolve o grupo familiar. Nós discutimos, quando discutimos gratuidade e justiça, que a pessoa não tem condições de prover o próprio sustento do seu núcleo familiar. A pessoa não tendo, mas o seu núcleo tendo, seria razoável entender que não é devida a gratuidade. Então, o que eu faço? Sempre peço, porque eu estou falando de menores. A não ser que seja alguma coisa do tipo, olha, eu estou pela mãe, a mãe ganha, sei lá, 15 mil e as custas do processo são, sei lá, R$ 1.000. Aí eu até explicaria para ela, olha, não vamos pedir gratuidade porque vai ser chato, a outra parte vai contestar e aí a gente vai perder tempo. Mas se ela falar, não, quero pedir, tá bom, vamos pedir e tem fundamento para pedir, não está em nada de errado. Tá bom? Como você enxerga isso no exame de ordem? Hein, professor? Até porque ela ganha 15 mil, mas ela pode gastar 16. Então, como você enxerga isso no exame de ordem? Para facilitar a sua vida. O exame de ordem, ele te diz o que ele quer. É só você saber ler ele. Se o exame de ordem quer que você não peça gratuidade e justiça, ele vai falar algo mais ou menos assim. A mãe, embora viva em condição abastada, com farto patrimônio, requer, porque entende devido, que o pai contribua com o sustento das crianças. O que ele está dizendo para você? Olha só, ela é rica. Mas ainda assim ele tem que colaborar, não importa. Existe a divisão patrimonial, ambos são corresponsáveis, mesmo que ela seja. Mas a questão te induziu ao fato de que ela tem muito dinheiro. Não peça. Mas aí vai ser uma exceção à regra. Nunca vi acontecer, é só assim no plano das ideias, né? Nunca vi acontecer uma questão desse tipo. Tá bom, José? Ok, professor, muito obrigada. Beleza. Carla? Boa tarde, professor. Eu sou Carla do Caxia, coordenadora doutora Catiane e doutora Janaína. Hoje eu tive 8 audiências, e para mim está sendo muito enriquecedor estar falando sobre isso, porque eu vi vários assuntos, tanto na gratuidade quanto para aquela mãe que viaja para alguns países, que esteve lá. Então, para mim, está sendo muito enriquecedor. Legal, legal. Parabéns. Fico feliz, doutora. Então, meu povo, qualificamos, colocamos o fundamento, nomeamos nossa petição, trata-se de uma ação de alimentos, em face de qualificação do pai, né? Então, vamos lá. Em face de Carlos, nacionalidade, porque não temos, estado civil, porque não temos, agente de manutenção, porque o caso diz pra gente qual é a profissão dele. Cadê? Inscrito no CPF sob o número. Não temos. Aí vem uma pegadinha legal que eu achei nesse caso concreto. A gente sabe onde ele mora? Não. Só que não é que a questão tenha deixado em branco. Ela especificou. E aí, Josiane, o que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que saber ler a questão. Segundo narra, desconhece o local que Carlos reside no momento.
mas tem a informação de que ele trabalha no aeroporto internacional, tem o CNPJ da empresa e o endereço da empresa. Então, o que isso quer dizer? Residente e domiciliado em local incerto e não sabido, eu não sei onde ele está, podendo ser encontrado em seu local de trabalho, junto à empresa, não tem o nome dela, inscrita no CNPJ sob o número, não tem o número, situada no Aeroporto Internacional do Galeão, não tem o endereço, mas o Aeroporto Internacional do Galeão fica no Galeão. Então, situado espaço em branco, Galeão, Rio de Janeiro, RJ. Porque você sabe que o Aeroporto Internacional do Galeão fica no Galeão. Perfeito? CEP, não tenho. Telefone, não tenho. Endereço eletrônico, não tenho. Só deixar espaços em branco. Partindo da máxima que nós estamos falando de uma criança, quer dizer, de crianças, e que a mãe é uma estagiária que ofere uma bolsa de R$ 1.100, a questão está nos induzindo ao fato de que eles são hipossuficientes, porque são 3 pessoas vivendo de bolsa auxílio. Então, antes de falar de fatos, nós temos que falar de preliminares. Gratuidade e justiça, você aprendeu, é uma preliminar na petição inicial. Textinho padrão de gratuidade, gente. É só jogar no Google. Inicialmente, de cabeça, inicialmente afirmam, porque são as partes, né? Sempre esse cuidado, sempre essa sutileza. Não é a mãe, são as crianças que são os requerentes. Inicialmente afirmam que não possuem condições para arcar com taxa judiciária, custas judiciais, despesas processuais, honorários advocatícios, sem prejuízo no sustento próprio de sua família, razão pela qual fazem jus ao benefício da gratuidade e justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, por exemplo. Professor, eu fico tentando imaginar fazer isso tudo em 150 linhas. E vou te dar uma sugestão, Mônica. Como eu sugeri, né? Se você está no computador, tenta ir fazendo. Não precisa fazer bonito, perfeito. Vai fazendo comentários à medida que eu estou dizendo. Faz um esqueletinho. Eu tô fazendo. Depois, para vocês praticarem para a ordem, senta e cá entre nós. Eu não fiz isso porque eu estagiei numa procuradoria. Eu fazia petição 8 por dia. Mas senta, pega o celular, liga o timer e escreve. E aí você vê quanto tempo você demorou, o que você esqueceu, o que você não esqueceu. Uma sugestão. Mais para frente eu quero até fazer um dia de simulação de prova escrita da OAB no campus. E aí eu boto aí o convite para os outros e quem puder vir para o Campus Ilha vem fazer com a gente. Ah, legal. Ótima ideia, né? Show de bola. Aí a gente já fica nervosa logo, já dá dor de barriga de uma vez, já acontece tudo de uma vez, né? No dia da prova. Exatamente. Exatamente. Farailde, diga. Professor, referente a uma situação de uma relação homoafetiva, seria adotado o mesmo critério referente à união de um matrimônio, né? De alimentos hétero, dentro de uma relação homoafetiva. Seria. Seria. Só os fundamentos que vão ser diferentes, mas o cerne da petição é o mesmo, exatamente. É uma ação de alimentos. Tá bom? Então vamos lá. Obrigada, professor. Nada. Fiz uma preliminar pedindo gratuidade e justiça. E aí, o artigo 319 fala pra gente, depois da qualificação, blá, 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 fato e fundamentos jurídicos. Parafraseando a professora Catiane, ontem, para quem é do estágio dela, pode falar que eu estava assistindo a aula dela de ontem, que ela fez trilha do EP2 ontem. Eu recomendo de coração que você não faça fatos e fundamentos juntos. Escreve 2 fatos, narra, depois 2 fundamentos. Por quê? Vou falar de amigo. Enquanto advogado, eu faço junto. Eu coloco um tópico dos fatos e fundamentos jurídicos. Narro à medida que vou fundamentando.
só que você está aprendendo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um tópico narrando a situação fática, outro tópico narrando a fundamentação jurídica do que você está falando. Não mistura os dois, porque vai dar problema. Minha dica pessoal. Mas eu quero fazer junto. Vai fundo. Vai ser mais difícil. Pela minha experiência, vai ser mais difícil. Mas vai fundo. Então vamos lá. Dos fatos. Gente, diferente do que muita gente pensa, e muita gente leiga pensa, e muita gente que não atua com direito de família pensa, você não precisa extrapolar. Pensa comigo. Qual é o fundamento jurídico mínimo para o Carlos prestar alimentos para os 2 filhos dele? O fato dele ser pai, não é? É isso que faz ele prestar alimentos. Então, qual é a primeira coisa que você vai narrar? Professor. Os autores, só um segundo. Os autores, ou os requerentes, você pode chamar das duas formas. Por minha experiência na área de direito de família, eu gosto de chamar de requerentes. Não gosto de autor e réu, porque eu não gosto de criar para a parte contrária a nomenclatura réu. Porque tem gente mais simples, mais leiga, que olha réu e fala, eu estou sendo acusado e eu não quero criar esse sentimento. Então eu uso as terminologias requerente, requerido. Sempre que eu falar para vocês requerente, autor. Sempre que eu falar requerido, réu, dá no mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, dos fatos. Os requerentes são filhos do requerido. Por quê? Conforme comprovam certidões de nascimento. A questão não disse para gente? Olha aqui no fim. Por fim, lhe entrega planilha constando os gastos mensais aproximados dos menores, bem como as certidões de nascimento dos filhos. E é por isso que eu coloquei para vocês o artigo 320 do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Você é juiz ou juíza? Eu entro com uma ação dizendo, fulano é filho de ciclano, ele tem que pagar alimentos. Eu não coloco uma certidão. Que prova material você tem que ele é o pai? Nenhuma. Então, certidão de nascimento é documento indispensável à propositura de ação de alimentos. Portanto, a questão não disse que ela te deu as certidões? Disse. Leia a questão. A questão disse, te entrega as cópias das certidões. Então, os requerentes são filhos do requerido conforme cópias das certidões. Diga, doutor. Professor, perdão aí por ter tranquilo, Alexandre. aberto o áudio, é porque eu não estou conseguindo levantar a mãozinha. Não tem problema não. Vai lá. Uma observação aqui, que eu já fiz umas iniciais, na preliminar também pode-se pedir a tutela de urgência, caso os alimentados tenham pressa de alimentos? Você pode, só que nós temos uma prática nas ações de alimentos de fazer isso mais para frente, não antes. Por mais estranho que seja. A gente não coloca isso antes dos fatos. Por quê? Porque visualmente, seguindo uma ordem, entre aspas, cronológica da leitura da petição, não faria sentido eu fundamentar uma tutela antes de explicar que eles são filhos, por que eles têm direito. Então a gente segue primeiro os fatos e depois o pedido dos alimentos provisórios. Tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Então vamos lá. Professor? Quem fala? Desculpa atrapalhar. Quem fala? Paloma. Paloma. Diga, Paloma. É porque, assim, a professora Catiane já me explicou ao contrário. A gente está elaborando uma petição também de alimentos e começou com a inicial da gratuidade de justiça e o segundo tópico dos alimentos provisórios. Então, ela inverteu aí a sequência. Mas aí ela está pedindo os alimentos antes de dizer que eles são filhos? Como é que ela fez isso? Como é que foi o formato? Então, a gente foi igualzinho a gente fez agora. Fez a qualificação, colocou os artigos, a lei, aí qualificou o réu, né, não é chamado de réu, e colocou a inicial da gratuidade
e depois colocou do... Ai, meu pai. Dos alimentos provisórios. Dos alimentos provisórios, isso. Aí você criou a fundamentação de que eles são filhos dentro do pedido da tutela? Deixa eu pegar aqui o meu que eu fiz dela. Realmente não tem como. O professor, ele caracteriza o fato para depois dar os fundamentos de acordo com o que está acontecendo. Certamente. Então, porque o que aí que eu... como que ela fez? Vai lá, Paloma. Aí colocou assim, ó, da gratuidade e tal, aí né, fez o fundamento da gratuidade, aí depois veio dos alimentos provisórios. Requer que a Vossa Excelência seja deferido os alimentos provisórios, mas não veio aqui dizendo, não veio falando dos fatos primeiro, entendeu? Então, vamos lá, Paloma. Tá errado? Não. Não tá. Porque provisórios é uma preliminar. Mas vamos seguir um raciocínio cronológico da petição. Você é a juíza. O que você vai ler primeiro? Que a pessoa quer alimentos provisórios ou que a pessoa é pai? Que a pessoa é pai. O que é o pai, Percebe? Então, dentro da ação de alimentos, a gente tem uma prática que é: eu narro a situação e dentro da minha narrativa justifico o provisional. Inclusive, Paloma, vou te contar um segredo. No nosso dia a dia, a gente sequer escreve dos alimentos provisórios aqui. Vou te mostrar como é que fica. Vamos com calma. Depois que eu disse que eles são filhos e disse que tem certidão de nascimento, volta para a questão. A gente sempre volta para a questão. Desde então, apesar dos insistentes pedidos de Maria, Carlos não apenas não visita seus filhos, isso é uma pegadinha. Eu estou fazendo uma ação de visitação? Não. Eu vou tocar nesse assunto? Não, porque isso é irrelevante para o juiz de alimentos. Então, eu simplesmente vou ignorar essa parte da visita. Isso é uma cilada. Como ainda em nada colabora financeiramente. Está escrito colabora pouco? Não, está escrito nada. Então, o que eu escrevo? Mais ou menos. Não obstante o vínculo entre as partes, o requerido não contribui para o sustento dos requerentes. Há quanto tempo? Pelo menos desde que ele saiu de casa, né? Há cerca de 6 meses, quando cessou a coabitação das partes. Agora, imagine que o caso concreto dissesse para a gente assim: apesar da renda, R$ 4.350, Carlos faz transferências mensais de R$ 100 para Maria e diz que esse dinheiro basta. Eu diria, nesse caso, Carlos não contribui? Não. Eu diria, apesar das contribuições mensais de R$ 100, as mesmas são claramente insuficientes. Então, cuidado, gente, com formulazinhas, modelinhos mágicos. Outro dia eu fiquei extremamente preocupado porque eu entrei numa página na internet, eu estava fazendo uma pesquisa, entrei numa página que dizia assim: gente, fiz um modelo de petição inicial de alimentos que vai servir para todos os seus casos, é só baixar. Não vai servir para todos os casos, por quê? Porque embora ela tivesse pontos para você editar e colocar dados das partes, valores e tudo mais, ela dizia assim: a parte não contribui. Beleza. Quer dizer que se eu sou o pai e eu dou menos do que o necessário, mas dou, e você coloca isso, você está mentindo. Em contestação, eu vou dizer: excelência, pela ordem, está mentindo na inicial, eu contribuo. Pode ser que no entendimento da parte eu não esteja contribuindo o suficiente. Isso a gente pode discutir. O quantum a gente pode discutir. Mas você não pode afirmar que eu não contribuo. Então, muito cuidado com isso. Esse caso concreto, para ser fácil, é a sua primeira petição de alimentos. Em média, né, salvo algumas exceções, eu quis fazer da maneira mais simples. Ele não contribui. Então, você vai dizer isso para o juiz. Excelência, eles são filhos, conforme certidão. Ponto. A despeito disso, ele não contribui. Há cerca de 6 meses, foi quando eles pararam de morar juntos. Ponto. Preciso me estender? Preciso viajar? Não.
Menos é mais. Seja sucinto, seja sucinta. Tenho mais fundamentações aqui? Não. O que eu falo depois disso? Ou eu vou falar do trabalho do requerido, ou eu vou falar do trabalho da requerente, da RL dos requerentes. Então, como eu faço? Eu deixo para falar dos valores que ele ganha por último. Então, eu falo, a RL dos requerentes aufere renda mensal de R$ 1.100, além de receber auxílio para transporte, não tendo, portanto, condição de custear sozinha o sustento das crianças, conforme planilha em anexo. Por quê? Porque a questão disse para você que ela te entrega, cadê? Uma planilha constando os gastos mensais aproximados dos menores. Por que gastos mensais aproximados dos menores, gente? Porque quando você estudou direito de família, e se não estudou, vou te dar uma microaula agora, alimentos, existem doutrinas que defendem de outras formas, ok? Tem doutrinas que falam de outras formalidades e tudo mais, mas a regra geral, necessidade e possibilidade. O juiz fixa e arbitra os alimentos com base em dois critérios que se contrapõem: a necessidade das crianças, a possibilidade do genitor. Não adianta eu dizer que as crianças precisam de R$ 2.000 por mês para viver se o cara ganha 1.000. O juiz não vai mandar ele dar 100% do salário, porque existe um equilíbrio. De igual forma, a mãe faz uma planilha e diz para você, não, doutora, eu preciso só de R$ 300. Minha senhora, o pai ganha quanto? O pai é juiz, ele ganha 40 mil. Então ele vai dar qualidade de vida para o seu filho, ele vai dar muito mais do que isso. Ele vai contratar plano de saúde, vai colocar a criança numa excelente escola. Por quê? Porque embora a necessidade mínima existencial não seja tão alta, a possibilidade de pagar é muito alta. Então ele vai pagar muito bem para dar qualidade de vida para esse menor. Perfeito? Binômio, necessidade, possibilidade. Alguns autores comentam de um trinômio, existem outras teorias, mas essa é a mais tradicional. Então vamos ficar, já que não é uma aula de alimentos, é uma aula de ação, vamos ficar no básico. Binômio, necessidade e possibilidade. A mãe aufere renda de 1.100 mais auxílio transporte, não tem condição de sozinha custear o sustento das crianças, conforme planilha anexa. Ponto. A questão, porém, nos traz uma, entre aspas, majorante de gastos. Por quê? Porque ela nos diz que José possui um problema respiratório desde o nascimento, que tem um laudo médico e uma receita que constam medicamentos para manutenção de vida do menor. Isso está na planilha. Tem que estar, pelo menos, né? Se a cliente não colocou, você briga com ela e manda colocar. Tem que colocar lá. Beleza. Mas isso é algo que é incomum. Então você vai gastar um parágrafo falando sobre isso de alguma forma que você entenda devida. Não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por exemplo, quando eu qualifiquei as partes, eu coloquei o José como segundo requerente, não é? Então, convém observar ainda que o segundo requerente possui problema de saúde. Se eu estivesse fazendo uma petição de verdade, possui problema de saúde, qual seja, eu colocaria o nome do problema. CID, porque o atestado vai conter o CID. Desde, porque no caso real eu saberia desde quando ele manifesta isso, desde o seu nascimento, né? Ou pegou agora há pouco, enfim. Aqui eu disse, no caso concreto, que é desde o nascimento. Mas e se não fosse? Desde que sofreu um acidente, a história que o meu cliente real me contar vai ter isso. Conforme laudo em anexo, e tem um gasto extra de tanto com medicamentos. Por que eu faria isso? Para justificar, eventualmente, se for muito caro, um valor acima do normal. Perfeito? Pois bem. Então, coloquei a necessidade das crianças. Agora eu quero falar da possibilidade de pagamento. O requerido exerce atividade de... Cadê? Esqueci o que o cara é. Agente de manutenção. Eu digo para o juiz, ó, o requerido exerce atividade de agente de manutenção,
junto à empresa, não tem o nome, inscrita no CNPJ sob número tal, situada no endereço tal. Como eu descobri isso, professor? Na vida real, você vai pegar o CNPJ e vai escrever no Google, consulta CNPJ, vai para o site da Receita e vai ter lá a fichinha da empresa, telefone, e-mail, situação, tudo está lá. Você vai salvar aquele PDF e anexar os autos. Mas aqui, junto à empresa tal, inscrita no CNPJ sob número tal, situada em tal local, que a questão te disse, auferindo renda mensal de R$ 4.350, já deduzidos os descontos legais. Tendo, portanto, condições, note, ela ganha 1.100, o cara ganha quase 4.500, tendo, portanto, condições de contribuir de maneira significativa para o sustento de seus filhos. Perfeito? Aqui, na vida real, eu concluiria esse tópico falando se ele possui ou não possui filhos, outros. Por quê? Se ele possui 8 filhos, não dá para eu dizer que eu quero 15% para cada filho, porque seria desproporcional com os outros. A questão não toca no assunto, nós não tocamos no assunto. Se você estivesse fazendo uma petição inicial e a mãe falasse, não, ele possui mais um filho, você não vai falar nada. Agora, ele não possui outros filhos. Opa, convém informar ainda que a parte não possui outros filhos conhecidos. A questão te disse alguma coisa? Que sim ou que não? Não. Não fale nada para não pecar pelo excesso. Perfeito? Aí, o que eu faria? Eu vou te ensinar o que eu faria e o que você faz num exame de ordem. Perfeito? Tá bom. Agora, você vai abrir um tópico dos alimentos provisórios. Ou, dentro dos fatos e fundamentos, você vai colocar o pedido de alimentos provisórios. Olha que coisa bonita. Então, eu vou comentar brevemente como eu faço, porque eu tenho um esqueleto que depois eu vou postar para vocês, tá? Não precisa se preocupar em anotar, é só para você ouvir, para você entender. Tendo em vista possuir vínculo empregatício, requer a fixação de alimentos provisionais no importe de 15% para cada filho, de todos os rendimentos, inclusive 13º, férias, horas extras, comissões, gorjetas, FGTS, PIS, PASEP, verbas rescisórias, gratificações, salários, família, etc, etc. Eu tenho um textinho que eu vou postar depois para vocês. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, excelência, ele tem vínculo, então eu quero tantos por cento do vencimento total dele. Na hipótese de desemprego, e aí como é que você vai calcular? Tem gente que confunde, gente. Olha só. Ele ganha 4.350. Vamos arredondar? Vamos arredondar. Ele ganha 4 salários mínimos. Eu poderia dizer, perceba, que eu quero 15% para cada filho com vínculo. E cá entre nós, no dia a dia forense, 15% é uma média razoável, tá bom? Nós usamos como média 15% para cada filho. Aí você faz o seguinte cálculo. 15% para cada filho de 4 salários mínimos significa 60% de um salário mínimo para cada filho. Perfeito? Perfeito. Só que aí você cometeu um equívoco. Você não pode fazer essa transposição literal, por quê? Porque não é razoável e fere a boa-fé. Lembra, você aprendeu isso desde Civil 1. Fere a boa-fé você dizer que se ele for demitido da empresa dele, ele vai trabalhar sem carteira assinada e vai ganhar o mesmo. Não é razoável. Então, o que você faz? Na vida real, o que você faz? Calcula quantas crianças precisam para viver. Vou chutar, ok? Cada criança consome meio salário mínimo por mês, no meu exemplo. Então, cada filho precisa de meio salário mínimo. Só que pai é responsável por metade, mãe é responsável por metade, correto? Correto. Requer, então, 25% do salário mínimo para cada filho em caso de desemprego. O que eu estou dizendo para o juiz? Juiz, tenhamos boa fé.
Se ele está empregado, eu quero 15% do rendimento total para cada filho. Se ele estiver desempregado, eu quero o mínimo que as crianças precisam para viver com uma certa qualidade de vida, porque eu não posso ser desarrazoado e jogar o valor lá para o alto. Existem autores que pensam diferente. Eu estou falando da prática jurídica que eu possuo enquanto advogado de família, que eu aprendi na Defensoria de Família e que eu pratico na minha vida profissional. Conheço colegas que fazem diferente. Eles fazem o seguinte: se ele se desempregar e ganhar menos, isso é problema dele. Ele que prove que não pode pagar aquilo. Tá tudo certo. Eu, pessoalmente, não concordo. Não tem problema se você fizer essa transposição. Agora, como é que eu vou responder isso numa prova que eu não tenho esses dados? Aí está o X da questão, né? Por quê? Porque eu não tenho o valor que as crianças precisam para viver. A questão não me disse. Nesse caso, o que nós entendemos na nossa prática metodológica, para prova, para avaliação? Faça a transposição. Você vai pegar o salário total dele. E aí, meu povo, matemática. Você vai calcular quanto é 15% do salário dele, e aí você vai ter o valor que um filho ganha. Você vai converter isso em salário mínimo, vai dar uma porcentagem. 50%, 52%, 53%, 47%, não sei. Você vai fazer a conta. E aí você vai colocar, no caso de desemprego futuro, que seja devido a alimentos na porcentagem de tantos por cento para cada filho. Você literalmente vai fazer a transposição. Repito, existem colegas que fazem isso no dia a dia. Respeito. Não concordo, não faço. Metodologicamente, não tem problema. Inclusive, uma última pista sobre esse tópico antes de eu dar a palavra para vocês. Existem colegas também que vão colocar um pouco acima para ter uma margem de negociação, perfeito? Então, eu estou falando para vocês 15% porque eu sei que, na prática, os juízes têm como regra 15% para cada filho. Eu posso pedir 20%, e se ele não contestar, o juiz pode concordar comigo em 20%. Tá tudo bem. É uma prática 15%. Então, como eu vou fazer na minha ação de ordem? Bota 15, que é a regra. Ok? Bota 15, que é a regra. Crislane. Professor, desculpa, eu preciso sair da aula porque eu tenho outra aula pelo Teams. Não, tranquilo, eu sei que a gente vai estourar, tá? Assiste Tá. depois a gravação. Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Nada, tchau, tchau. Yane? Professor? Oi. Só me falando aí sobre esse caso concreto, me recordou ontem uma amiga que ela. E até fiquei pensando se cai um caso concreto desse que ela me relatou ontem, que aí eu e todos os colegas iam ficar muito confusos. Veja bem, a pessoa, ele não é pai da criança, mas ele deu o nome dele para a criança, começaram a se desentender, e a mãe da criança começou a pegar muito no pé, ameaçar muito ele, e ele acabou ligando direto para o serviço, ele perdeu o emprego dele. Certo. E agora ele faz alguns bicos, e ela estipulou R$500 para ele pagar todo mês para a criança. E o juiz ainda, segundo ela, ainda não determinou o valor. E ele está querendo provar que ele não é pai da criança. Tem como ele retirar o nome dele? Entendi. Como é que ele faz uma situação dessa? Doutora, não é o nosso tema, tá? Não, mas vamos assim, nos desviar. Mas na prática, é muito simples. Se ele sabia desde o começo que não era pai e registrou, ele é pai e acabou. Nenhum juiz vai tirar esse nome. Se ele arguir e provar que foi induzido ao erro, ele pode pedir uma anulação, a retirada do nome dele. Mas se ele ficar provado em algum momento, se ela tiver uma conversa de WhatsApp que diga eu sei que não sou o pai, mas vou registrar,
já era. Ele, inclusive, vai ter improcedência no pedido dele de anulação de registro e vai continuar pagando, porque pai é quem registra. E vai ter também aquela dependendo questão do da tempo- efetividade, né, professor? E não só isso, Beca. Mônica. Mas aí ele Dependendo está do tempo. desempregado. Não importa. Dependendo do tempo, se ele registrou a criança, que não era filho dele, sabendo, o juiz ainda vai pedir que seja remetido os autos para o Ministério Público para ele responder criminalmente. Registrar filho alheio como próprio é crime. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Aconteceu comigo, mestre. Eu tenho um filho assim, mestre. Pronto. Aí, Obrigado, Tem que pagar a olha pensão. só. professor, pela informação. Meu filho eu peguei na barriga e com 16 anos registrei meu nome, Aham. mas eu sou pai e pago pensão. Enfim, está na faculdade e pago pensão. Ah, é Mestre, efetivo. eu só peço. É efetivo. Eu peço licença, também tem aula agora, mestre. Não, Quando é que eu povo. posso ver sua aula, mestre? Precisa se preocupar não, gente. Ó, já adiantando, porque eu sei que muitos de vocês estão na mesma situação. Quando acabar a aula, ela vai gravar. O pessoal de Niterói, que é um dos nossos campi, que faz parte desse grupo, né? Ilha, Niterói, Caxias, enfim, eles vão fazer upload na página do YouTube de Niterói. Além disso, eu, por exemplo, da ilha, vou fazer download, vou fazer upload no mural da ilha. Então vocês vão poder assistir tanto pelo canal do YouTube, que depois vai ser disponibilizado o link, quanto pelo mural da nossa unidade e da eventual unidade a qual vocês estejam alocados. Tá bom? Não precisa se preocupar. Não. Ok, mestre. Boa noite, tudo bom. Muito obrigado pela palestra, mestre. Vou Falou, ter que assistir meu outra aula povo. agora também. Muito Professor, tenho que Abraço. sair também. Vamos lá, meu povo, tá tranquilo. Vou continuar aqui. Ítalo. Obrigada, fica com Deus. Boa noite, mestre. Você tá me ouvindo? Boa, perfeitamente. Professor, me pintou uma dúvida aqui. O senhor estava falando sobre essa questão de porcentagens de desconto. Na lei, o máximo permitido é 50%, certo? Certo. Esse 50% se aplica na totalidade dos filhos ou para cada um deles? Na totalidade. Ah, na totalidade. Tá ok. Beleza. Por Obrigado. exemplo, Ítalo, e eu até brinquei com os meus alunos na aula de anteontem. Eu falei assim, gente, quando a gente não for mais aluno-professor, vamos marcar um dia para ir numa pizzaria só para conversar sobre casos. Teve uma vez na defensoria que eu atendi um cara que falou assim, eu quero registrar meus filhos. Tudo bem? Quantos filhos são? Ele arriou 16 certidões de nascimento na mesa. Eu quero registrar todos eles. Aí, ele perguntou assim... Meu Deus do céu. Ele perguntou assim, eu quero oferecer alimento para todos eles. Tudo bem, vamos lá. Quanto que o senhor pode oferecer? Olha, eu trabalho como, não lembro agora o quê, tenho aqui as minhas rendas comprovadas, não vou chutar nenhum valor. Aí a gente fez os cálculos, o cara ganhava, na época, aproximadamente R$ 1.900. E aí a gente fez as contas e ele ia pagar alguma coisa do tipo 3% para cada filho de um salário mínimo. Era uma coisa assim. Mas ia. Por quê? Porque moralmente ele falou, é pouco, mas é o que papai pode. Papai ama, papai cuida. Foi maravilhoso. Pagou. Tá lá feliz da vida. De vez em quando encontro ele aqui passeando pela Ribeira. Tá lá pagando, até hoje. Tá bom, Ítalo? Muito bom, mestre. Obrigado. Tamo junto. Ana Paula. Ô, professor, boa noite. A pergunta que eu ia fazer é justamente essa. A minha pergunta, na verdade, ficou muito próxima da pergunta do colega aí, porque no caso, se fosse um filho só, eu poderia, ao invés de pedir 15, pedir 30, né? Doutora, vamos lá. Gostei da pergunta. Não é que você esteja limitado a pedir 15, de forma nenhuma. Existe uma praxe, existe uma regra, existe uma média, existe uma razoabilidade que diz que é 15%. Por causa do dia a dia. Não quer dizer que será 15. Na prática, é assim. Eu vou analisar o binômio necessidade e possibilidade. No caso concreto, no qual eu tiver valores concretos, olha, está aqui a conta do mercado, está aqui a conta de luz, está aqui a conta de água, está aqui a conta de aluguel. Eu vou pegar as contas da casa, vou dividir pelo número de integrantes da casa para dizer qual é a cota parte referente à criança. E aí eu vou, ao final de uma planilha, calcular o valor mensal que essa criança precisa. Vamos chutar. Essa criança vive com R$ 1.000.
Se ela vive com R$ 1.000, a regra, dentro de uma razoabilidade, de um equilíbrio econômico, é que a mãe gaste 500, o pai gaste 500. Então, a necessidade da criança pro pai é 500. Aí eu vou calcular qual é a possibilidade do pai. Se o pai tem possibilidade de pagar mais, eu vou jogar para o alto. Se ele tem possibilidade de pagar menos e não tem como evitar, porque ele realmente não ganha o suficiente, aí eu vou ter que jogar um pouco para baixo a porcentagem, porque infelizmente é a realidade econômica dele. Não é que literalmente seja 15. É que no dia a dia forense, salvo situações excepcionais, será 15. Então, por exemplo, Ana, tem uma colega minha que fez uma ação de alimentos para uma criança portadora de necessidades especiais. Ali, o juiz entendeu e o pai concordou, foi feito um acordo em audiência, o pai concordou que ele ia contribuir com 35%, porque a criança tinha uma situação de saúde X que precisava de gastos significativos que o plano de saúde por si só não resolvia. Então ele falou, não, excelência, é o meu filho. Quanto precisa? Precisa de tanto. Fez lá uma regrinha de 3, tanto dá por volta de 33% do meu rendimento. Então vamos arredondar para 35%. O juiz perguntou para a mãe concordou, todo mundo saiu chorando feliz. Perceba, na realidade, isso vai variar de caso para caso. É só uma média que a gente usa no nosso dia a dia. Dizer que é 15, entendeu? Ah, sim, entendi, professor. Obrigada. Nada. Elaine. Eu vim assistindo a sua aula até agora, porque eu estava atravessando a ponte, eu saí do fórum agora, né? Opa. Então, eu vou para a aula e vou ter que abandonar vocês. Não, doutora, não se preocupa com isso. Assiste a gravação depois. Tá bom, junto. então. Muito obrigada, Ana... boa noite a todos. Boa. Ana Paula levantou a mão de novo, baixou de novo, não sei Não, se é professor, dúvida. aqui não quer baixar. Ah, agora baixou. Pronto. Patrícia. Professor, uma dúvida. Isso varia de comarca para comarca? Como é que funciona? Aqui, por exemplo, eu já vi na prática, quando a pessoa, o juiz lá da comarca onde eu faço estágio, às vezes normalmente faz assim, quando o pai ele não tem vínculo, o valor é super, normalmente é o dobro do valor se ele estiver com vínculo empregatício. Interessante. Então, tipo assim, seria 20% com vínculo, então vai ser 40/100. Eu já vi até Entendi. de 100. Entendi. Já vi de 60, de 70. E normalmente é no mínimo 30. Muito difícil eu ver 20. Assim, o máximo o que eu já vi lá com vínculo foi acho que 30. Entendi. A gente tem que tomar cuidado, Patrícia, no sentido do sem vínculo. Percebam. Sem vínculo não é só a pessoa desempregada, gente. Imagine eu, advogado. Se eu não fosse professor e não tivesse carteira assinada, eu seria um pai sem vínculo. Isso não quer dizer que eu estou desempregado. É que eu sou autônomo. Eu sou um motorista de aplicativo. Eu sou um psicólogo que trabalha no meu consultório. Eu sou um médico no meu consultório. Isso quer dizer que eu sou hipossuficiente? Não. Na verdade, cá entre nós, se eu fosse um médico com consultório, provavelmente eu ganharia muito mais do que um médico que trabalha no hospital, né? Então, cuidado só com essa terminologia. O sem vínculo não é só a pessoa desempregada, é a pessoa que trabalha de forma autônoma. E se o pai trabalha de forma autônoma, ele vai arguir os gastos dele, ganhos dele e devidamente comprová-los. Então, pai, você faz o quê? Eu sou, por exemplo, motorista da Uber. Tudo bem. Me traz aí os extratos dos últimos 6 meses de corridas para eu ver a sua média mensal. Pronto. Ele está sem vínculo, mas eu consigo saber quanto ele ganha. Qual é a questão, Patrícia? Nós usamos como parâmetro os salários mínimos. Então, eu converto o ganho médio desse pai, exemplo de Uber, em salários mínimos e digo, esse pai ofere uma renda mensal de 2 salários mínimos e meio, por exemplo. Porque eu converti o valor médio em salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. E aí eu calculo numa regrinha de 3, necessidade, possibilidade, quanto ele ganha, quanto isso representa, e calculo. Ele vai dar 48% do salário mínimo para cada filho. Pronto.
regrinhas matemáticas, entendeu? A gente faz essas continhas. Não, eu entendi, professor. Só que lá normalmente fazem isso, porque muitas das vezes, na maioria dos casos, a gente já percebeu, por exemplo, que uma vez eu pergunto, quando as partes saíram, tem audiência, eu perguntei já para a juíza. A maioria das vezes as pessoas saem dos seus empregos para não ser descontado em folha e começa a fazer trabalhar de forma informal. E às vezes não é um trabalho assim. Eu já peguei empresários já, né, autônomos, empresários que era 100, 120% do salário mínimo. Uhum. Mas eu já vi pessoas que não chega às vezes nem um salário, ela botou um valor bem absurdo porque a pessoa sai da empresa para não ter que pagar pensão alimentícia, entendeu? Vou te falar a verdade. Eu uma vez peguei um caso assim, mas foi uma coisa tão gritante porque o pai foi, desculpa o termo, burro, e falou isso para a mãe por uma mensagem de texto. Pedimos suspensão de poder familiar e tudo, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O juiz, entramos com uma revisional de alimentos e o juiz quase que triplicou os alimentos para punir ele. E falou, paga, volta para o trabalho ou arruma outro, porque se você não pagar, você vai preso. Aí ele parou de pagar. E ele teve o poder familiar quase cancelado, né? Ele quase teve a perda do poder familiar. Perfeito. Foi surreal, foi surreal. Por pouco ele não respondeu por abandono material. Elias. Boa noite, professor. Boa. Só queria saber se a aula vai ser gravada. Está sendo. Ah, tá bom, obrigado. Nada. Mara. Olha, vou dar um exemplo aí que estou vivenciando hoje com um cliente. Casos de família, adoro. O que acontece? Ele recebeu uma notificação, no caso, uma citação para comparecer para a audiência de alimentos. Uhum. Só que ele não foi. Ele não foi, preferiu ser preso. Ele foi preso, ficou preso durante 30 dias. E nesse período, ele pediu para o filho assinar a carteira dele como um salário mínimo. E o juiz, da liberação dele dos 30 dias, solicitou os 15% da pensão. Uhum. Você acredita que ele ficou preso 30 dias para não dar o alimento para o filho? Existe pai e mãe, tá? Antes que alguém pense que não, tem muita mãe que também abandona economicamente filha, que infelizmente é uma realidade social majoritariamente masculina, mas tem gente que é ruim mesmo, doutora. Tem gente que não presta. Né? E assim, sabe, porque ele é meu cliente, eu não podia intervir, né? Uhum. E eu Deixa só falei ficar preso. vai ficar preso? Deixa ficar preso. Vou ficar preso, mas não vou pagar nada. E ele ficou, não é que ele ficou 30 dias. Vamos lá, povo. Vamos para a conclusão. Terminamos os fatos. Colocamos os valores que o pai ganha. Eu posso abrir um tópico, se eu quiser ser técnico, eu posso abrir um tópico e falar dos alimentos provisórios. E aí eu coloco lá, né? Tendo em vista tratar-se de verba de natureza de alimentos, em caráter de urgência, uma vez que as crianças não podem permanecer sem alimentação, sob risco para sua saúde e qualidade de vida, tendo em vista ainda a inconteste prova da paternidade por meio das certidões de nascimento, presentes os pressupostos para a concessão da tutela. Posso? Posso. Eu também posso, em sequência, sem abrir um tópico, colocar ali. Fazem jus, pois, a tutela de urgência, o que se requer desde já, por meio de alimentos provisionais. Cá entre nós, na OAB, você vai criar um tópico. Na prova, você vai criar um tópico. Na vida real, tudo junto. Por quê? Porque não precisa essa tecnicidade toda. Na vida real, é muito mais fácil peticionar. Mas, como você ainda vai prestar exame de ordem, bonitinho, eu crio um subtópico dos alimentos provisórios ou da tutela de urgência, como você preferir,
e coloca lá. Perceba, prova do direito, risco na demora, né? Cadê a prova do direito? Certidões de nascimento. Cadê o risco de demora? Nem precisa fundamentar muito, gente. É alimento, é dinheiro para viver. Não tem risco maior em demora do que isso, salvo alguma cirurgia de vida ou morte. Então, estão presentes os pressupostos para concessão da tutela. E aí a gente vai para os pedidos, né? Fácil exposto, requerem a Vossa Excelência. Qual é a primeira coisa que a gente requer? O deferimento da gratuidade de justiça. Qual é a segunda coisa? A fixação, inaudita altera parte, como a gente gosta de falar, dos alimentos provisórios nos seguintes termos. E a gente copia o que a gente colocou lá em cima. E mais uma vez, não se preocupa. Eu vou postar o esqueleto disso aqui. Você vai ter acesso a isso. O esqueletinho lá bonitinho, na hipótese de vínculo, na hipótese de sem vínculo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois disso, no meu esqueletinho, você não é obrigado a fazer isso, mas no meu esqueletinho eu coloquei expedição de ofício ao Banco do Brasil para abertura de conta em nome da responsável legal para depósito de alimentos, inclusive provisionais, porque é uma prática no nosso dia a dia. A gente não quer que o dinheiro fique na conta dela para não misturar as rendas, porque se ele pedir uma prestação de contas daqui a um ano vai dar muito trabalho dizer o que é dela e o que é das crianças. Então a gente quer uma conta só para isso. E ele não trabalha de carteira assinada? Trabalha. Que seja oficiada a fonte pagadora para que proceda desconto dos alimentos em folha. Pronto. E depois disso, povo, regra geral, a citação do requerido para querendo contestar a presente, a designação de AIJ mediante intimação das partes e do Ministério Público, que seja julgado procedente o pedido, condenando ele ao pagamento mensal dos alimentos fixados nos termos anteriores, bem como condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. Das provas, protestam, provaram, alegado por todos os meios, aquela regrinha manjada, no meio de... Do valor da causa. Quando você der uma lida com calma, e isso vai ser uma lição de casa para você, você vai ler a lei de alimentos toda, mas não se preocupa, a lei de alimentos toda não tem nem 30 artigos, então você faz isso em 15 minutos, você vai perceber qual é a regra para o valor da causa de alimentos, que eu já vou te dar o spoiler. 12 vezes o valor dos alimentos. Então, nós sabemos o valor? Não. Dá-se à causa o valor de espaço, 12 vezes o valor dos alimentos pedidos. Essa é a regra na forma da lei. Local e data, nome e assinatura do advogado, e você pode colocar um rolzinho de testemunhas se você já tiver. Se não tiver, é só não colocar, tá bom? Nesse caso concreto não temos testemunha, então não precisa. Beleza? Isso é uma ação de alimentos. Mais uma vez, meu povo, eu vou colocar, disponibilizar para os seus coordenadores entregarem para vocês tanto o esqueletinho, que eu vi com vocês aqui, mas eu vou fazer uns ajustes, porque tem uns errinhos de digitação chatos, e vou mandar o esqueletinho de petição. Lê o esqueletinho, mas faz com as suas palavras, tá bom? E aí você conversa com o seu coordenador quando que ele quer que você entregue. Se você é do EP1 da ilha, você vai entregar junto com os relatórios de audiência. Aí você vê com o seu respectivo coordenador como ele quer que você faça. E antes de nós concluirmos, eu queria pedir um favor, se você não se incomodar. Abre a sua câmera para a gente tirar uma foto, só para fins de registro, tá bom? Foi um prazer. Carla! Eu queria tirar uma dúvida. Já falamos. Rápida. Só tirar a fotinha aqui para mostrar para o pessoal e a gente conversa. Perfeito. Tirei a foto. E, povo, ainda não aparece para vocês, tá? Nós teremos mais 2 eventos na semana que vem, mesmo dia e horário. Sexta que vem, 16 horas, contestação. Sexta que vem, 18 horas, recurso. E o que eu vou fazer para facilitar a sua vida? Hoje nós fizemos uma ação de alimentos, né?
semana que vem nós vamos fazer uma contestação de alimentos. E um recurso de apelação em alimentos. Beleza? Não, rapidinho, só para esclarecer esses pontos. E depois um recurso de apelação de alimentos. Então, você vai aprender a inicial, a contestação e o recurso. Pode falar. Não estou te ouvindo. Professor, enquanto a colega não consegue falar, hoje teve outra aula antes dessa, porque eu sou do campus de Niterói e eu não fui informada, só informada dessa. Nós tivemos uma outra na qual eu ensinei vocês sobre procuração e subestabelecimento. Conversa com seu coordenador. Vou assistir a gravação, então. Obrigada. Para ele disponibilizar. Tá ótimo, obrigada. Esse horário, essa palestra que teve aí foi em que horário? 16. Então, eu estava no estágio, não pude... Ficou gravado, ficou tudo gravado. E ela foi bem mais curta, ela durou 1h05, eu acho. Certo. Esse esqueletinho que o senhor disse que ia postar, vai ser aqui no Teams? Eu vou mandar para os seus coordenadores, eles vão disponibilizar para vocês. Okay. Essa primeira palestra que teve, alguém entregou algum trabalho, teve que fazer alguma coisa? Não? Vocês têm que fazer um subestabelecimento. Também mandei para os coordenadores de vocês já. O que seria isso, professor? A aula vai ficar gravada. Aí tem que assistir, doutora. Não tem como eu explicar nessa aula que é para fazer na outra. Subestabelecimento, eu fiquei agora bem perdida. Assiste, são uma horinha. Tá aqui no Maria Teams? Augusta, tá no Teams. Maria Augusta, você tá mutada, tem que desmutar. Professor, Só um segundo. Vão ficar Só um segundo. Tá bom. Maria Augusta, você tem que desativar o mudo. Não, tem que desativar o mudo. Pronto. Foi. Tá ficando desesperado já. Vai lá. Na hora que você tem alguma lista de presença? Só um segundo, doutora. Deixa a Maria Augusta falar. Vai lá, doutora. Na hora que eu fui abrir aqui a câmera, eu não consegui tirar foto ao mesmo tempo junto com a turma. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, gente. A frequência de vocês aqui e, portanto, a aferição da sua participação é com a entrega do trabalho, na forma que o coordenador do seu NPJ determinar. O meu aluno me entrega junto com os relatórios de audiência. O seu coordenador vai dizer como ele quer. Sobre esse trabalho do subestabelecimento que nós temos que fazer, então a gente tem que buscar informação com a coordenadora do curso, é isso? Com a coordenadora do NPJ. Do NPJ, sim. Isso. Entendi. Tá bom, então. Obrigada, professor. Falou. Agora a outra doutora que tinha perguntado, quem era? Professor, essas palestras vão ficar gravadas aqui no Teams ou é no YouTube, por favor? As duas coisas. E no YouTube é qual canal, por gentileza? Eu não tenho esse canal porque eu disponibilizo para as minhas turmas no nosso mural. O seu coordenador diz para você onde fica. Beleza, mas vai ficar gravado no Teams, então sem problema. Também. Obrigada, boa noite. Provavelmente, o seu coordenador deve ter criado uma janelinha que é de mural de EP1. E aí ele vai fazer upload lá depois. Quando terminar de gravar, ele vai fazer upload lá. Não vai ser imediatamente, não. Tem que ser manual. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tamo junto. Juliana de Oliveira. Professor, tem alguma lista de presença? Não, doutora, não tem, não. Se preocupe, não. Ok, obrigada. Juliana de Oliveira. Professor, eu só quero saber se tem que fazer um relatório para essa palestra. Uma petição inicial de alimentos. Tá ok. Obrigada. Falou. Mara. Boa noite. Tchau. Mara. Boa noite, professor. O que acontece? Só para explicar ao pessoal, se tiver alguém aí do grupo de Caxias, do EP1, temos o grupo de WhatsApp e a gente, no caso, já postou lá no grupo sobre a palestra das 16 horas da procuração. Opa! Quem quiser, é só acessar o grupo. Maravilha! Obrigada!
Obrigada, Mara. Essa palestra vai ser quando? Já foi. Foi 16 horas, Já doutora. foi 16 horas. Tá. Ah, sim. Então eu perdi. Boa noite, professor. Obrigada. Boa. Obrigado pela Professor, ajuda, obrigado Mara. pela sua palestra, viu, professor? Tamo Uma ótima junto. palestra. Agradeço. Obrigada. Patrícia? Doutor. Só um segundo. Patrícia? Professor, eu te mandei uma mensagem depois no privado no Teams, se puder me Eu responder. dou uma olhada, com certeza. Te agradeço. Assim que Obrigada. terminar. Não, sim, só para Tranquilo, saber. tranquilo. Obrigada. Tamo junto. Pronto. Obrigada, Agora, professor. igualmente, o doutor que tinha falado. Quem era? Paulo, tá me escutando? Paulo. Estou perfeitamente. O senhor leciona prática simulada civil aí pelo Teams, em algum dia da semana? Doutor, para minha alegria, eu não leciono prática simulada porque eu acho muito trabalho. É chato, né? Eu sou professor de processo, então, por exemplo, na ilha eu leciono TGP, eu sou professor de Direito de Família pela minha atuação profissional e eu sou professor de Direito Constitucional, eu leciono Organização Estatal. Ah, entendi. Porque o senhor explica tão bem assim, eu tô com um professor assim meio que corrido em prática simulada civil. E eu vendo a Prática sua é aula, corrido, não é coisa desse professor, não. Você vê que hoje, para a gente fazer uma petição, a gente demorou aí. Ó, a gente está em 2h06 de reunião. É sofrido o negócio. entendi. E é uma petição razoavelmente simples, tá? Simples. Tem petição que é pior que isso aqui. Mas o jeito que o senhor explica é tranquilo, entendeu? Eu gostei da sua didática. Você é de qual campus? Tem a diferença. Eu sou de Caxias. Caxias, olha, não sei se você tem a possibilidade, mas de vez em quando eu e a professora Catiane vamos fazer alguns eventos conjuntos. Aí ela vai disponibilizar aí para vocês e se você quiser e for presencial, passa na ilha, se não faz pelo Teams comigo. Ah, tranquilo. Muito obrigado Falou? pelo convite. Serão Assim que eu tiver bem-vindos. novidades suas, eu vou seguir, sim. Tem algum Instagram aí, o Professor. Telegram, sei lá? Eu prática- posto as coisas no Instagram do NPJ. É um Instagram que é NPJ_ilha. Aí você acha lá e pode seguir. Eu Tá sigo bom? de Caxias, mas aí eu vou dar uma olhada da ilha Perfeito. também. Se Tá você ok. olhar as postagens do NPJ de Caxias, a gente marca um ao outro. Então você consegue me achar lá também dessa forma. Tá certo. Então tá bom, obrigado. Beleza. Professor, Farailde. desculpe, poderia Oi. só repetir a NPJ_ilha? Ilha. Todo pequenininho, né? Tudo pequenininho. Falou. Legal. Fala. Farailde. Professor, referente à petição, a gente vai fazer sobre esse caso concreto, né? Que o senhor disponibilizou. Exatamente. Tá certo. E outra coisa que eu ia dizer também, agradecer ao senhor, tá? Foi muito boa a palestra, esclareceu bem, tá? E o senhor realmente tem assim, uma didática muito boa, tá? Fico muito Agradeço. feliz, Não conheço o senhor pessoalmente, porque eu sou do Via Brasil, mas fico muito feliz, tá? De ter participado dessa palestra com o senhor ministrando a palestra para a gente, tá? Muito Fico obrigada. feliz. Segue o NPJ da ilha, que quando tiver outros eventos, você será bem-vinda. Vou seguir sim, pode deixar. Obrigada. Falou. Tamo junto. Mara. Professor, falando que um colega falou aqui no núcleo de Caxias, prática civil, o professor é maravilhoso. É o Carlos Ventura. Eu conheço o professor. Ele é bom mesmo. O senhor é ótimo. Ele também é ótimo. Gosto dele. E ele é corajoso, tá? Porque cá entre nós, lecionar prática, eu admiro quem consegue. Eu não consigo, não. Ele é muito bom e consegue. Ó, toda semana, toda aula, a gente pratica. Eu levo todo dia, quer dizer, desculpa, nas aulas dele, ele explica um caso e no seguinte a gente leva pronto. Então, Olha só. a gente realmente está praticando com ele. Então, não tem como falar da aula dele. Ele é ótimo. Não. Ele só disse que ele achava corrida, calma. Mas é aquilo que eu comentei. Essa disciplina é, por natureza, sim. Ela é acelerada.
Se não explicar correndo, como é que a gente vai fazer? O tempo é pouco, São só 2 tempos, né? não é? É Aí ele triste. explica e a gente vai exercitar em casa. Isso é um Se dever. vocês me permitem uma sugestão, foi algo que eu fiz no período passado aqui na ilha. E aí vocês podem levar essa sugestão para os seus respectivos professores, né? Oficina de reforço de prática. Eu, por exemplo, fiz aqui na ilha, eu dei 2 dias de treinamento, em um dia a gente fez ação de divórcio e outra ação de guarda. Nós gastamos assim umas 2h30 a 3 em cada uma e fizemos ela de ponta a ponta, do zero. Falei, pega o caderno, a gente vai escrever isso tudo junto. Foi bem legal. Fica a sugestão fazer esse tipo de prática. Numa oficina, sabe? Não na aula, que é assim, tempo Leonardo, fechado e tal. o que acontece? Ele passa, ele explica e ele obriga, ele exige que você pegue o código, entendeu? Uhum. Porque obrigando você a pegar o código, você aprende. E você lendo, você aprende, entendeu? Então, não tem o que falar dele. Tá bom. Registrado. Aí. Até a Professor, próxima. Oi, Anne. eu entrei aqui no Instagram e só encontrei NPJ underline Estácio William, não só Isso, NPJ é isso. underline Ilha. É isso. Então, tem outra aqui, NPJ.Estácio William. Não, Tem não, dois. underline. Underline. Underline Estácio William, tá. Isso. Tá, joia. Obrigada, Vou professor. interromper aqui a gravação.